Presidente da República, a leitura também é de que a coligação sai reforçada. Aos olhos do Presidente da República interessa pouco, porque reforçado, não reforçado, já percebemos que este governo é o governo do Presidente da República e, portanto, mesmo que seja um conjunto de pedaços mais ou menos, enfim, em ruína, o Presidente da República irá defendê-lo até o fim. E, portanto, aqueles que reclamam que o Presidente da República, reclamam do Presidente da República a demissão do governo, estão a conduzir o povo português a um beco sem saída, porque o Presidente da República jamais acederá a isso, porque está ali para defender este governo. Portanto, isso é o primeiro ponto. Agora, eu julgo que vale a pena salientar alguns aspectos. Primeiro, hoje estamos a assistir a uma cena completamente inqualificável, que eu acho que define bem o estado de degradação a que chegaram a maior parte dos políticos portugueses, que é o de ser a senhora Merkel, o seu ministro das Finanças, o chefe do Eurogrupo, isto é, tudo quando está ligado digamos, à estrutura dirigente da União Europeia e das instituições europeias, responsáveis pelo desmantelamento do nosso país, a saudarem este governo e, portanto, ainda antes do Presidente da República, que fizeram ontem durante ainda antes do Presidente da República português ter dito o que é que seja, estes senhores já disseram, aliás, coisas extraordinárias, não é? Que, para além de saudarem a circunstância de que agora há uma vontade de prosseguir as reformas e, portanto, está muito satisfeito por a coligação portuguesa estar de novo pronta para continuar o seu trabalho, isto é, aplicar a política da Troika, destruição do país e de condenação do povo português à fome e à miséria. Nós temos o Sr. Ministro das Finanças a dizer, como todos sabemos, a crise em Portugal foi ultrapassada. E, portanto, eu acho que isto já está quase no domínio do surreal. Esta gente cospe na inteligência das pessoas, porque se há alguma coisa que caracteriza o nosso país e que apenas um reduzido número de indivíduos próximos do governo e os seus opinion makers são capazes de negar, é que o nosso país está numa crise profundíssima. E não só está numa crise profundíssima, como uma crise que se agrava continuamente. Este discurso de que, bom, nós agora vamos continuar a prosseguir a política de regresso à autonomia e à soberania e à decisão. Bom, é preciso dizer, por exemplo, que nesta altura a dívida em abril deste ano já tinha crescido para 246.284 milhões de euros. Quer dizer, este programa de ajuda não está a fazer outra coisa que não seja sujeitar quem vive do trabalho a condições inimagináveis. Não apenas de trabalho, porque diminuem-se os salários, aumentam-se os tempos de trabalho, depois diminui-se o rendimento disponível através de uma taxação brutal em cima dos rendimentos do trabalho, daqueles que ainda trabalham, daqueles que têm uma vida inteira de trabalho, como, simultaneamente, e como é óbvio, está a estrangular a atividade económica, tendo este governo no seu palmarés, é preciso não esquecer isso, a destruição de qualquer coisa como 446 mil postos de trabalho em 2 anos. Mas e, portanto, Portugal tem de se preparar então para o segundo resgate, como vem dizendo. Não, Portugal tem de se preparar para recusar a política da Troika, é recusar o pagamento da dívida. Nós estamos cada vez mais, e o que o Presidente da República está a tentar fazer. E este episódio rocambolesco ou trágico das tricas e das cartas e de um governo que perde número 2 no espaço de meia dúzia de dias e que depois ainda tem a lata de vir dizer que só consegue encontrar uma senhora que tem uma queixa-crime por envolvimento até às orelhas no negócio das swaps, que, como eu já tive a oportunidade de dizer aqui, por acaso é uma pessoa que chega ao Estado pela área do PS, mas depois, sob a tutela, quando esteve na direção financeira da Refer, e depois, quando desempenha funções na entidade responsável pela supervisão nisso, está ligada até às orelhas, repito, exatamente aos negócios de casino em que as empresas do setor público foram envolvidas, à custa, precisamente, em primeiro lugar, de quem lá trabalha e depois de todos os trabalhadores portugueses. Portanto, tudo isto demonstra que isto é uma coligação completamente que não tem nenhuma base social de apoio, que perdeu a única maioria, é uma maioria parlamentar porque não há eleições, porque se fizessem eleições hoje, os partidos que sustentam aquela maioria levavam um estouro monumental, como vão levar nas autárquicas, e muito bem merecido. Mas o Presidente da República, quando olha para esse cenário de eleições antecipadas, olha e vê que não há uma alternativa credível? O problema é qual é a alternativa de quem concebe este governo como o seu governo. Quem está ali para defender este governo
como uma garantia da aplicação da política da Troika, porque é isto que está aqui em causa. Quer dizer, trata-se de salvaguardar este governo a todo o trânsito, porque este governo é, apesar de tudo, e não há, portanto, os esforços do senhor Seguro para se mostrar também digno de desempenhar esse papel, apesar de tudo, ainda não surge como uma alternativa credível para aplicar o mesmo plano, embora já se tenha encarregue de dizer que, obviamente, vai assumir os compromissos assumidos pelo Estado português e não responde a nenhuma daquelas perguntas que devem ser feitas ao seu Seguro. Não era agora aqui, mas eu lembraria que quando o PS aspira a ser governo, deve ser confrontado com a seguinte pergunta: e os senhores o que é que vão fazer quanto ao Código de Trabalho? Vão revogar estas alterações terroristas ao Código de Trabalho feitas pelo governo PSD-CDS de embaraçamento e facilitação dos despedimentos e diminuição dos salários, ou vão deixar tudo na mesma? Os senhores o que é que vão fazer relativamente à carga fiscal e às medidas tomadas pelo ministro Gaspar, que é preciso denunciar aqui que o último ato que pratica é um verdadeiro atentado, porque vai-se embora e nos segundos que antecedem a sua ida embora assina um despacho que se destina a pôr o Fundo de Estabilização da Segurança Social, que se destinava, teoricamente, não a pagar, a garantir o pagamento das pensões durante um prazo de 2 anos, e com a sucessiva implicação desse fundo na aquisição de títulos da dívida pública, já só estava a assegurar 12 meses, e estava afetado à compra de dívida pública qualquer coisa como 54%, e o que este senhor, imediatamente antes de se ir embora, este especialista que não acertou uma única previsão, este principal responsável apoiado pelo Primeiro-Ministro que não acertou uma única previsão e conduziu o país à situação atual, este indivíduo lavra um despacho que afeta as receitas do Fundo de Estabilização em 90% à dívida pública, o que significa duas coisas. Significa disfarçar o montante exato da dívida pública, porque aquela que é titulada por este fundo não conta para as contas da Troika e da União Europeia em termos de dívida pública, e significa expor completamente esse fundo, desviando daquilo que é a sua finalidade essencial. E, portanto, um governo perde o seu número 2 num determinado momento, afirmando que não tem condições para aplicar a sua política e que reconhece com isso, como é óbvio, que foi um desastre e uma verdadeira catástrofe. A seguir perde o segundo número 2 com a invocação da sua discordância relativamente à escolha de uma Ministra das Finanças, que é, obviamente, uma escolha de completo recurso e que, de alguém com estas características, e que eu acho que a gente não deve desvalorizar isto. Reparem, isto não é uma questão pessoal, não tenho nada de pessoal contra a doutora Maria Luísa Albuquerque, mas de facto a circunstância do governo não ter mais ninguém para escolher, senão uma pessoa com estas características e que está colocada nesta situação, mostra o ponto de degradação a que se chegou. Ora, um Presidente da República que quisesse respeitar a Constituição, verificaria que o que nós temos aqui é a antítese do regular funcionamento das instituições democráticas. E aquilo que a Constituição não lhe permite, lhe impõe. É que numa situação dessas, ele deve dissolver o Parlamento e convocar eleições. Mas toda a gente já percebeu que não é isso que ele vai fazer. E que tudo isto é uma entourage, estas entrevistas, e ao mesmo tempo que se vão fazendo chegar, digamos, as mensagens de boas-vindas enfim, expressas pelos patrões desta gente, que são estes senhores que nós tivemos aqui, a senhora Merkel, o Ministro das Finanças alemão, o Eurogrupo, etc. e tal, de forma a criar o ambiente para se dizer, bom, isto é a solução que é necessária para continuar a assegurar o cumprimento dos compromissos, que o mesmo é dizer mais desemprego, menos salários, mais impostos, mais venda ao desbarato de empresas públicas, mais destruição da economia portuguesa, mais redução do país à miséria. Eu queria dizer, com todo o respeito pela minha ilustre companheira de debate de hoje, que aliás saúdo, queria dizer que reduzir isto a uma questão de fé é de facto a posição do Sr. Presidente da República. Não sei se desta vez é a Senhora de Fátima ou o São Jorge que vem em socorro, mas a verdade é esta: a dívida pública portuguesa neste momento atingiu os mais de 246 mil milhões de euros. Nós temos para pagar em 2014, só de empréstimos que se vencem no curto prazo, qualquer coisa como 14.110 milhões de euros. E os juros, muito provavelmente, vão para cerca de 10 mil milhões de euros. Quem acha que esta dívida deve ser paga, faça favor de explicar onde é que se vão buscar 24 mil milhões de euros para pagar essa mesma dívida. Façam favor de explicar onde é que vão buscá-los. Aos bolsos dos portugueses não é seguramente, porque já não resta lá mais um cêntimo. E portanto nós estamos aqui a falar de uma dívida, isto é, de um novo resgate que significa mais do mesmo,
com agravamento ainda maior de medidas. Isto é o primeiro ponto. O segundo, isto só temos um minuto, pois eu terei muito prazer numa futura ocasião, se voltar a provinciar, falarmos aqui sobre a questão do não pagamento de uma dívida que não foi o povo português que contraiu, nem foi contraída em seu benefício, só para chamar a atenção para o seguinte. Quem não perdeu completamente a noção do que é ser português, não pode deixar de se sentir indignado por haver quem se arrogue opinar sobre a bondade ou maldade das soluções. E quando nós vivemos uma situação e há alguém que se satisfaz em explicar isto, porque nós estamos na época da globalização, que o Eurogrupo feliz com Maria Luís e o Sr. Schäuble garante que o país, com esta solução, vai continuar no caminho do sucesso, nós estamos, de facto, quem atua desta maneira está a aceitar que seja a pata do imperialismo alemão que decide os destinos. E agora é que temos mesmo